quinto ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde para vocês. Vamos estar dando início à nossa aula de matemática. Vamos abrir o nosso livro na página 158, que é a continuação da aula passada. Esse conteúdo, né, desse quarto bimestre tá beleza, né? Primeiro falamos muito de possibilidade, né, de proporção e de estatística, e agora nós estamos só trabalhando na malha, vendo, analisando uma imagem ampliada ou uma imagem reduzida, né? Quando nós queremos aumentar o tamanho daquela imagem, nós falamos que ela foi o quê? Ampliada. Quando a imagem, né, ela é diminuída, né, nós o que? Fizemos, diminuímos aquela imagem, houve uma redução na imagem. Bom, na página 158, nós temos aí o retomando. O que é o retomando? É uma bateria, né, são várias atividades referente ao conteúdo daquela unidade. E nós vamos continuar, vamos observar aí na malha. Nós temos 4 imagens, cada uma de uma cor, e você vai marcar com um X a alternativa correta, referente à imagem. A número 2 também você vai marcar as alternativas corretas. Tanto a número 1 quanto a número 2, você repara que está assim, ó, marque com um X as alternativas. Então quer dizer que na questão número 1 tem 2 alternativas corretas, na número 2 são 3 alternativas corretas, de acordo com a malha, tá? Página 159, novamente vem aí a bordadeira, né? Ela quer fazer um ponto cruz, ela vai bordar uma toalha para uma criança chamada Francisco. Então ela quer o modelo de tamanho da letra abaixo, mas ela precisa fazer uma ampliação dessa figura em 2 vezes. Então ela vai contar, né, quantos quadradinhos tem para fazer a letra F e vai multiplicar por 2. Ela quer 2 vezes maior. Então vamos lá. Né, na vertical, 1, 2, 3, 4, né? Quantos quadradinhos ela vai fazer? 2, 4, 6, 8 quadradinhos, tá? Se ela usou uma coluna, ela vai usar 2 colunas. Se ela usou uma linha, ela vai usar 2 linhas. E a quantidade de quadradinho vai aumentar. A mesma atividade que nós fizemos lá, que se não me falha a memória, eu acho que foi com a letra H de Heitor. Desenho que se pede na malha quadriculada. Aí vai pedir para você fazer uma figura retangular com 5 por 3. Então você vai contar 3 e vai contar 5, tá? E depois você vai ampliar essa medida e fazer outra imagem, tá? Na página 160, você vai desenhar uma figura na malha quadriculada abaixo e vai trocar, não vai precisar trocar de apostila com ninguém, porque você está em casa sem nenhum colega de sala de aula. Você vai apenas fazer uma imagem usando a malha quadriculada, tá bom? Essas perguntas abaixo você não precisa responder, porque é pergunta que seria feita se você tivesse conseguido trocar o seu livro com um colega. Bom, saímos desse conteúdo, né? Esse conteúdo, o enunciado era geometria, né? Mas nós vimos umas figuras geométricas bem conhecidas nossas, o quadrado e o retângulo, foi o que mais nós usamos aqui. E nós vamos entrar nas grandezas e medidas. Conteúdo esse que nós também já vimos no bimestre passado, tá? Tanto no segundo bimestre, eu peguei o finalzinho lá, e agora o terceiro bimestre nós também falamos desse conteúdo. E nós vamos, na página 162, nós temos aí na mesa alguns exemplos, né, de produtos que nós usamos no nosso dia a dia
que na hora de nós comprarmos, nós usamos a medida, né, de massa, o quilo, usamos, né, a medida de capacidade, que é o litro, e usamos também a medida de comprimento, né, que é o metro. Então nós podemos ver aí que nós temos o óleo, temos o leite, temos o açúcar, temos o feijão, temos o arroz e temos provavelmente uma linha aí no carretel, né? O carretel eu tô conseguindo ver. Agora, se é uma linha, se é um nylon, o que tem aí no carretel, eu não sei. Eu acredito que seja uma linha. E tem aquelas perguntinhas básicas, né, que era para ser respondida oralmente, mas a professora Georgette não vai fazer essas perguntas. E nós vamos para a página 163, que do lado aí do ponto de interrogação vocês podem colocar a resposta, tá? Navegando pelo tema, retomando, ó, o livro está aí falando que estamos retomando, estamos relembrando grandezas e medidas de comprimento, tá? Todos os anos, no dia 31 de dezembro, é realizado em São Paulo, né, a tradicional corrida de São Silvestre. Eu acredito que todo mundo já parou um instantinho, né, para assistir. Tem tanto o masculino como também tem o feminino, que reúne, né, os atletas de todo o mundo. Esta prova de corrida tem a distância de 15 quilômetros pelas ruas da cidade. Veja o mapa que mostra o percurso. Aí nós temos aí um mapa, tá? Um mapa. Bom, você sabe dizer quantos metros tem essa prova? Olha só, se 1 quilômetro tem 1000 metros, 15 quilômetros, quantos metros tem? Coloquem aí. Quais as unidades de medidas de comprimento mais comum? Nós usamos o metro e usamos quem? O quilômetro e usamos também o centímetro. Essas três medidas são as que nós mais usamos, tá? Que é o centímetro, né? Que é a nossa régua. A nossa régua, ela é centímetro. Temos o metro, que quando nós vamos comprar um tecido, geralmente nós compramos 2 metros, 3 metros. E o quilômetro, que geralmente, né, são o percurso que alguém faz de um lugar para o outro, são 5 quilômetros, 3 quilômetros, 10 quilômetros e assim por diante. Qual é a unidade de medidas mais adequadas para medir grandes distâncias? É quem? É o quilômetro. A professora Georgette já respondeu as 3 perguntas. Página 164. Aí nós temos aí, né, que o Sami, ele vai viajar nessas férias para o litoral. De sua casa até o hotel onde ele irá se hospedar são 537 quilômetros e, segundo o site do hotel, até a praia são 1.300 metros de distância. Quantos metros ele precisará percorrer para chegar de sua casa até o hotel? Lembrando que, tá, os quilômetros aí, tá, 537 quilômetros, você vai ter que jogar para metros, mamão com açúcar, né? Se 1 quilômetro tem 1000 metros, 537 quilômetros tem quantos metros? E depois fazer uma continha de quê? De mais os 1.300. Não vão passar mensagem para mim perguntando, falando que não entendeu, porque não assistiu o vídeo. Tem que assistir o vídeo para interpretar. Bom, aí vai vir uma pergunta, 2, vai vir um espaçozinho para fazer o cálculo. Tô corrigindo o livro sem cálculo, tá? Tô vendo que deve estar usando ou a calculadora ou alguém tá dando a resposta. O livro traz um espaçozinho aqui para fazer os cálculos. Aí depois você vai responder, tá? E se ele for e voltar à praia 2 vezes, quantos metros ele andará por dia? Aí você vai fazer o quê? Uma multiplicação. Uma multiplicação por quanto? Já tá falando, ó, por 2. Aí logo abaixo tem o número 3. Para as festividades do final de ano, a diretora comprou metros de tecido para fazer fantasias. Aí eu tenho
tá? O cetim vermelho, o cetim branco, o cetim de malha de algodão e o cetim pro forro. Quantos metros de tecido ela comprou ao todo? Beleza, né? Beleza, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma adição. Cuidado que tem a vírgula. Vírgula embaixo de vírgula na hora de armar a continha. Uma adição que vocês irão fazer. Número 4, pense numa outra situação, tá? Utilizando unidades de medidas de comprimento e também de quilômetro. Elabore uma questão aqui. Ah, professora já está mandando dividir com os colegas. Não era dividir com os colegas, era você fazer sozinho, individual, tá? Vamos lá, área e perímetro. Nós já falamos sobre isso, né? Perímetro é a medida dos lados, né? E quando nós falamos em área, nós falamos em quê? Em metros quadrados. Foi até eu mesma que falei desse assunto, tá? Então nós vamos aí medir a quadra da escola onde a Aninha estuda, vai ser reformada e será colocada um novo, né? Novo visual sobre a quadra, vai ser aplicado um laminado em toda a área da quadra. Então nós vamos calcular quantos metros serão necessários. Bom, eu vou pegar a quadra, ó, eu já tenho a medida. Os dois lados da quadra é um retângulo, dois lados iguais e dois lados iguais. Ah, mas o livro só colocou um lado, de um lado e de outro. Bom, se eles têm a mesma medida, se eles são iguais, então é 40 metros de um lado, 40 metros de outro lado. 20 metros de um lado, 20 metros do outro lado. Para eu achar o perímetro, eu preciso fazer o quê? Uma adição. Então, vocês irão fazer a número 5, a número 6, tá? E vamos fazer também a número 7, que está falando de perímetro, tá? É a mesma coisa, qual é o perímetro de um triângulo, tá? E que ele mede, o triângulo tem quantos lados? 3. Aí já tem a medida do triângulo aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou só somar os 3 lados do triângulo. Bom, se quiser faça o triângulo, coloca cada lado a medida. As medidas são iguais, tá? Tá aqui a medida. Então você vai somar. E depois você vai calcular o perímetro, tá? O perímetro dessa planta, dessa casa, tá? Da cozinha, do quarto, da suíte. Cada um tem as suas medidas. Aí, tia Georgette, mas o livro está pedindo o perímetro e a área. O perímetro, metros. A área, a mesma coisa, a mesma medida. Só que vai ser metros quadrados, com aquele 2zinho pequenininho lá perto do metro, tá? Que a medida é dobrada. Entenderam? Nós vamos parar por aqui, tá? Uma boa aula para vocês. Um beijo no coração de vocês.